primeira coisa importante foi uma coisa que eu bati muito no curso 1, que eu não sei o quanto vocês incorporaram, né? Que é essa ideia de você parar de olhar para a média e começar a olhar para o intervalo de confiança. Tá? Que médias dizem muito pouco sobre os fenômenos, mas os intervalos de confiança dizem mais. Então, às vezes para um conjunto de dados, eu tenho uma inferência populacional muito ruim da média. Então, a média que deu no meu estudo e a média do que eu acho que existe, que é na população, é muito diferente. Só que a variância é pequena. Tá? Tudo bem? Então, eu tenho um modelo que é fundamentalmente, um conjunto de dados, que é fundamentalmente viesado, porque a média não é a mesma da média populacional, eu desconfio, mas a variância é pequena. Tudo bem? Essa é uma amostra. Então, eu tenho uma amostra com uma variância pequena, mas uma média viesada. E eu tenho uma outra amostra que tem uma média parecida, que eu acho, com a média populacional, mas uma variância maior. Tá? Qual dessas duas amostras é mais fidedigna? Suponha que elas tenham o mesmo tamanho. O que você acha melhor? Uma coisa que é errada, mas com uma variância pequena, ou uma coisa que é mais correta com uma variabilidade maior? A pergunta é, o que você dá mais peso quando você vai fazer uma inferência? Para a média ou para a variância? Então, o intuitivo é pensar a média, né? Tá? Isso muita gente da área médica fica falando, será que sua amostra é representativa da população? Né? O que quer dizer representativa? Que quando tem a minha população-alvo, aí todas as características da população-alvo estão presentes na minha amostra. Né? Então isso dá uma garantia da fidedignidade da amostra. Estatisticamente não é o melhor caminho. O melhor caminho é a redução da variância. Tá? Quando você aprende o teste T, você tem, por exemplo, grupos. Tem dois grupos, o grupo A e o B, e tem, sei lá, peso. Tá? O teste T é independente bem simples. O teste T ele trabalha baseado no princípio das médias. Né? Então ele divide a amostra, aí ele pega a média do grupo A, a média do grupo B, né? Pega a variância do grupo A e do grupo B e coloca na fórmula. Lembra? Você não deve lembrar a fórmula de cabeça, mas o teste T é a média do grupo A menos a média do grupo B, dividido pelo desvio padrão da diferença. Né? Essa parte aqui de baixo é outra fórmula. Vocês lembram disso, mais ou menos, né? Então, quando a média do A é igual à média do B, quando os dois grupos têm a mesma média, quanto dá o valor de T? Zero, não é? Porque as duas médias são iguais. Se subtrai aqui em cima, não importa a variabilidade. Né? Então, se os dois grupos têm a mesma média, eles são iguais. A pergunta é, será? Será que os grupos são iguais mesmo? Vocês conseguem visualizar isso? Dois grupos têm a mesma média. Eles são iguaizinhos. Eles podem ser diferentes? Como? Então, por exemplo, se eu tenho o grupo A, ele é assim. Só o grupo A. Tá? O grupo B tem a mesma média. Então a média do A está aqui, a média do A. Isso aqui é igual à média do B. A média do B está aqui. Tem o mesmo valor. Tá? Como é que o grupo B pode ser diferente? A curva ser diferente. O padrão da curva ser diferente. Então, por exemplo, se o grupo B for assim, sei lá. Tá? Ou seja, eles são iguais do ponto de vista da média, mas são diferentes do ponto de vista do desvio padrão. Agora a gente começa a questionar o teste T. Porque qual que é o objetivo do teste T? Comparar dois grupos em função da média. Mas será que é isso que você quer saber? Aí o povo aplica o teste T selvagemmente, não é? Porque não entende a natureza do raio do teste. Começa a aplicar de jeito selvagem e fala, mas será que só porque as médias são iguais, eles são de fato iguais? Qual que é o pré-requisito do teste T mesmo? Tem dois. Normalidade da amostra toda. A amostra toda tem que ter distribuição normal. Por quê? Por que essa amostra tem que ser normal? Fala com o coração, gente. Isso está dentro de você. Só não transformou-se em palavras. Não materializou-se. Está no éter daqui. Tá? Por que isso aqui tem que ser normal? Porque quando você calcula a média representa o que está acontecendo. Tá? Se a minha distribuição de dados, por exemplo, ela é assim, bimodal. Tá? E eu calculo a média não representa muito bem o que está acontecendo. É basicamente por isso. Tá? Então, na verdade,
parte do pressuposto que essa média, a distribuição da variável dependente é normal, para garantir que a média é fidedigna para os grupos. Qual que é o outro pré-requisito? Normalidade. Homogeneidade. Né? Homogeneidade do quê? Das variâncias. Então, o que é homogeneidade? Então, os pré-requisitos, né? Tem a normalidade da variável dependente, que é essa aqui, e você tem a homogeneidade. Homogeneidade de variância. O que quer dizer homogeneidade de variância? Quer dizer que a variância dos dois grupos tem que ser parecida. Né? A variabilidade dos dois grupos tem que ser parecida. Se a variabilidade dos dois grupos forem parecida, esse caso não acontece. Porque, olha, a variância do vermelho não é muito maior que a do azul? Aí quebra esse pré-requisito, não é? O teste dá ruim. Porque os grupos podem ter, quando você não tem homogeneidade de variância, os grupos podem ter a mesma média e ainda serem diferentes, do ponto de vista da variância. Vocês estão comigo? Tá? Por isso que você tem esses dois pré-requisitos. O pré-requisito de normalidade da variável dependente nem é o fundamental. O mais importante para o teste T valer é esse aqui. Tudo bem? Eu estou recapitulando mesmo, tá? Então, a normalidade da variável dependente nem é tão importante. Tá? Porque tem vários casos de distribuição que você calcula a média e ela representa o que está acontecendo. Mas a homogeneidade da variância não. As amostras têm que ter variância parecida. Por quê? Porque se as variâncias forem parecidas, quando as médias dão parecidas, os grupos são iguais. Porque eu parto do pressuposto que as variâncias são parecidas. Vocês estão comigo? Tudo bem? Tá? Então você vê, por exemplo, no caso do teste T, que ele é muito restrito. Né? Por que eu consigo dizer que quando duas médias são iguais, os grupos são iguais? Porque um pré-requisito do teste T é que as variâncias sejam similares. Estão comigo? Tá? Esse caso aqui, vocês conseguem concordar comigo que pode existir situações quando as médias são iguais, os grupos podem ser diferentes? Por causa da variabilidade? Mas se eu atendo esse pré-requisito aqui, aí resolve. Tudo bem? Mas no primeiro a média representa as duas populações, as duas médias. Naquele binominal você colocou que ela não representava. Mas nesse primeiro exemplo as duas médias aqui, estão né? Sim. Elas estão representando. Sim, só que a variabilidade dá um efeito sobre essa população vermelha diferente da azul. Então, por exemplo, o efeito de uma droga, o efeito de um remédio. Aí nesse grupo o efeito é mais homogêneo do que no outro. No outro tem mais variabilidade. Então, imagina que as duas drogas mudam, sei lá, é uma droga para redução de peso. Né? As duas drogas reduzem seu peso em média em 20 quilos. Onde eu tenho mais efeito adverso? No grupo A ou no B? No B. Porque ele tem mais variabilidade. Ou seja, as amostras são fundamentalmente diferentes, apesar do efeito ser parecido. Isso você tem que saber. Entendeu? Se você escreve um artigo, o efeito é o mesmo, e mais gente vai morrer no B. Porque o remédio dá mais efeito adverso nesse grupo. Tem um artigo da Nature mostrando isso em 2010, mostrando que tem muito mais efeito adverso em mulher do que em homem. Por quê? Porque nas amostras de coleta, você coleta mais homem. Aí as médias ficam iguais. Mas a variabilidade é diferente, tem mais mulher que morre por efeito adverso. Tá certo? Não. E isso mostra, assim, primeiro uma questão sexista, que é a principal, mas uma outra questão que as pessoas não sabem fundamentalmente, estatística. Né? Então, usando o termo estatístico, né, quando eu estou comparando dois grupos, tá? Então, isso é a grande mensagem, é uma outra mensagem que separa as pessoas do curso 1 e do curso 2. Tá? No curso 1 eu falo para vocês, o teste T, qualquer hipótese nula do teste T, né? Que a média de um grupo é diferente do outro, e é mesmo. Tá? Só que eu estou comparando dois grupos. No caso do teste T, eu uso as médias para comparar os grupos, porque eu parto do pressuposto que os grupos são homogêneos no que diz respeito à variância. Então a média, de fato, discrimina. Tá? Então eu estou me protegendo para poder usar um teste que é capenga. Você entende? Você entende que você passa mais tempo justificando o teste do que fazendo? Porque isso aqui tem 100 anos, velho. O teste T é 1920, ano que vem, 100 anos do teste T, ó. Tá caduquinho já, tadinho, velho. Aqui, ó, só tem Alzheimer esse teste aqui.
Tá? Então você tem que usar, na verdade, esse pré-requisito do teste aqui, para proteger você de você mesmo. Tá? E graças ao teste T, né, graças ao teste T, foi incutido na cabeça do povo de biológicas de que dois grupos tendo médias diferentes, eles são diferentes, e dois grupos tendo médias iguais, eles são iguais. Não é verdade. Depende de outros parâmetros. Às vezes os grupos são iguais do ponto de vista de centralidade, mas são diferentes do ponto de vista de variabilidade. Os efeitos são diferentes. Né? Qual que é a linguagem atualizada que você tem que ter? Eu quero comparar dois grupos. Né? Então, eu tenho uma pergunta. Quero saber se A e B são diferentes. Quero saber se A e B são diferentes. Tá? Você vai fazer um teste estatístico, aí a gente vai sair do teste T. O teste estatístico não vai ser um teste para médias. Vamos fazer um teste estatístico para testar se as distribuições de A e B são diferentes. Você vai ter, a palavra-chave aqui é distribuição. Você não vai fazer mais um teste de médias. Você vai fazer um teste de distribuição. Então, o que eu quero saber? Se a distribuição do A é diferente da do B. Por quê? Quando você avalia uma distribuição de dados, você leva em conta a média, variabilidade, curtose, tem vários parâmetros que você pode tirar de uma distribuição. Então, quando eu tenho um conjunto de dados, fiz uma distribuição deles, eu quero descrever a distribuição dos dados. Tá? Se eu calcular a média, só com base na média eu consigo saber qual é a distribuição? Não, tem várias distribuições diferentes com a mesma média, não é? Tá? Se eu calcular, sei lá, a variância, tem várias distribuições com a mesma variância e média ainda. Tá? Você pega uma normal, uma log normal, é parecido. Tá? Se eu quiser calcular a simetria, por exemplo, a curtose, a mediana, ou seja, quando eu comparo se duas distribuições são diferentes, eu tenho que comparar todas as estimativas. Tá? Então, às vezes, se eu fizer um teste T para comparar dois grupos, eu só estou comparando um parâmetro, que é a média. Só isso, só a média. Mas eu não quero saber se as médias são diferentes. Eu quero saber se as distribuições são diferentes. Aí você tem que comparar todos os parâmetros. Você tem que fazer um teste estatístico para a média, para a variância, para a mediana, para o erro padrão, para a curtose. Se algum deles for diferente, os grupos são diferentes. E aí você tem que avaliar o porquê, que diz respeito ao efeito. Por que dois grupos têm médias muito parecidas, mas um grupo é mais deslocado para a direita e outro para a esquerda? Quer dizer que o efeito acontece só nos dados centrais, em torno da média. Quando os dados ficam extremos, o efeito não é tão relevante. Você entende? Consegue entender melhor a natureza. Só que se você ficar preso no teste T, ele só te dá as médias. Então a gente vai ampliar isso. Tá? Como que você faz para testar se duas distribuições são diferentes? Você não vai usar o teste T, mas você vai usar a regressão. Por isso que o final do curso 1 é o gancho que eu preciso para a gente testar isso aqui. Ó. Tá? O objetivo, basicamente, de todos esses até aqui, assim, mais ou menos, o objetivo que a gente vai ter, eu tenho dois grupos, ou mais, né? Eu vou pegar dois porque é mais fácil. Eu tenho dois grupos, ou eu tenho duas medidas repetidas, ou eu tenho dois grupos e duas medidas repetidas. Tem os desenhos que eu tenho, né? Que a gente já viu no curso 1. Eu quero saber se existe efeito do grupo, ou do tempo, ou da interação. A pergunta que você tem que fazer não é se tem diferença nas médias. Você tem que perguntar, será que as distribuições são iguais? Tá? Sabendo que distribuição é medida por vários momentos. Tá? O nome disso em estatística é momentos. Eu vou fazer aqui um teste dos momentos de uma distribuição. Parece coisa romântica, né? Vou testar todos os momentos de uma distribuição e ver se é compatível. Não parece, né? Um chavequinho, né? Nossos momentos juntos, né? Deu tudo certo? Será que nossos momentos são iguais? Se forem iguais, nós somos almas gêmeas. Nós somos iguaizinhos. Todos nós, né? E isso é bonito, não só do ponto de vista romântico, mas é bonito do ponto de vista matemático também. Tá? Por isso que a noção de derivada te ajuda.
Tá? Se eu pego uma função matemática qualquer, calcula a primeira derivada, igual a zero, eu vou encontrar depois eu explico como isso acontece, tá? Vocês estão me acompanhando, gente? A primeira aula vocês já viram no curso 1 que ela é bem caótica, assim, né? Depois a gente vai organizando, tá? Aqui não é diferente, tá bom? Então, por exemplo, pensa uma função, tipo, quadrática. Você viu no colégio. X² mais AX e tal, tá? Mas bem, você tem uma função quadrática. Eu sei que minha função tem essa cara, tá? Mas imagina que eu não estou vendo o gráfico. Eu só tenho uma fórmula, tá? Só tenho uma fórmula, sei lá, x² mais bx mais c. Tá? Eu tenho essa fórmula, tá? Pelo que eu aprendi no colégio, pelo pouco que eu lembro, isso aqui é uma parábola, que é o quadrado. Mas por que é uma parábola, eu não sei, eu decorei, tá? A ideia é assim, se eu calcular, depois eu mostro como isso acontece. Se eu pegar essa função, calcular a derivada dela, vai me dar uma outra função com um grau menor. Tá? Vai me dar uma função de primeiro grau. Se eu pegar essa função de primeiro grau e igualar a zero, eu vou achar ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo dela. Tá? Se eu pegar essa função que eu calculei a derivada e calcular outra, a segunda derivada, eu vou descobrir se o ponto de máximo ou de mínimo é ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Essas duas informações são úteis para você para calcular os momentos. Esse princípio do cálculo na estatística faz o seguinte, ó, isso aqui não é a distribuição normal? Distribuição normal tem uma fórmula. Do mesmo jeito que isso aqui é uma parábola, tem uma fórmula pronta que gera isso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Se eu pegar essa fórmula da distribuição normal, tirar a primeira derivada, calcular o ponto de máximo, vai me dar a média. Vai me dar a média da distribuição. Se eu pegar e calcular a derivada de novo, vai me dar a variância. Se eu calcular a derivada de novo, vai me dar a curtose. Isso chama momentos. Eu pego a função normal, calculo os momentos dela, derivando cada parte, conforme eu vou calculando os momentos, eu vou ter todos os parâmetros que eu quero. Tudo bem? Esse é o mecanismo. Ah, mas como é que isso acontece? Depois eu mostro. Esse é o mecanismo. É isso que o computador faz dentro dele. Quando você aplica um GLM, o teste dele não, ele calcula a média direto e compara. Né? Mas quando eu faço o GLM, o que ele vai partir do pressuposto? Se as distribuições são iguais. Então ele pega o grupo 1, calcula a função, grupo 1, do grupo 2, vai calculando as derivadas, vai vendo se vai ficando parecido. Quanto mais parecidas, quer dizer que uma está em cima da outra. Essa é a técnica dos modelos gerais. Tá? Dos modelos generalizados, e aí não importa a distribuição. Se os meus dados têm distribuição binomial, por exemplo, que é uma outra, mas não tem a função, calcula a derivada dela, calcula a derivada da outra e vou comparando. Ou seja, não importa a distribuição dos dados, desde que ela seja conhecida, tem uma fórmula. Se tiver uma fórmula e essa fórmula é fechada, né, dá para fazer a mesma tecnologia. Tá? Isso é chamado modelo de máxima verossimilhança. Vai quebrando as funções, tirando os momentos e comparando eles. Tá? É daí que sai a ideia do general. Né? Por isso que vale para qualquer distribuição. Tudo bem? Esse mesmo princípio. Então, a gente vence o teste T. Né? Então, de novo, é uma questão histórica. O teste T foi criado só para comparar médias. Lembra que ele tem 100 anos e não tinha computador. Tudo bem? Não tinha computador. Então, você calcular as médias, partindo do pressuposto que as variâncias são parecidas, me dá se as distribuições são diferentes. Tá? Só que aí você tem que adaptar a realidade ao teste. Tudo bem? Então, você tem que pegar dados que representem isso aqui para poder aplicar. Hoje em dia, a gente tem computador. Já pensou, depois que eu vou mostrar como é a função normal, você derivar isso aqui é um terror na Terra. Porque é uma função imprópria, tem várias regras. Você fazer isso na mão, você fica louco. É muito chato, não dá. E se erra? Você descobrindo que você errou, não dá. Mas hoje em dia você tem computador. O computador calcula automaticamente. Aí dá. Entendeu? Então, as pessoas hoje usam o teste T ainda por duas razões. Né? Porque elas não sabem conta, não sabem atendimento de matemática, e porque o computador coloca um nome, teste T. Mas você vai ver o algoritmo, ele calcula o teste T por GLM. Porque computacionalmente é mais fácil. Só que ele coloca para você teste T, que é o que você entende. Mesmo no SPSS. Você pega o algoritmo do SPSS, ele não calcula o teste T pela formulinha. Ele calcula pela quebra da função de verossimilhança, que é muito fácil. Faz para todos os testes, um algoritmo só, eu pago o programador uma vez. Entendeu? Tá? Então é meio que um problema de mercado mesmo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando você está comparando efeito de grupo, ou efeito de tempo, ou os dois, interação, o que você quiser, na verdade você quer saber se as distribuições dos seus grupos ou no tempo
são iguais. Tá? E aí a distribuição tem vários parâmetros. E você vai testar cada um desses parâmetros. Essa é a ideia dos modelos gerais. Tudo bem? Só que para entender isso, você tem que transformar o teste T, por exemplo, numa regressão. E é isso que a gente vai fazer. Vocês estão comigo, gente? Sim?